Oi, bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. E antes de mais nada, se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve que tem vídeo novo toda quinta-feira. Eu trago casos pra vocês, casos não solucionados, casos solucionados, casos sobrenaturais, enfim, tem vários casos aqui pra vocês. Inclusive, a playlist completa vai estar aqui na descrição, então já vai lá conferir se você é novo por aqui. Se você não é, vai lá pra maratonar. Aproveita e me segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela pra vocês, me acompanhem por lá. Deixa o like no comecinho do vídeo que me ajuda muito na divulgação. E agora, bora começar o caso de hoje. Natasha Ann Ryan nasceu no dia 9 de maio de 1984 em Rockhampton, Queensland, na Austrália. Filha de Jenny Ryan e Robert Ryan, ela era a irmã do meio, ela tinha uma irmã mais velha chamada Donna e um irmão mais novo chamado Chris. Eu não achei muito sobre a infância da Natasha, achei mais pra parte da adolescência dela, onde contam que ela era uma adolescente bem problemática, ela tinha sido suspensa várias vezes na escola, ela já tinha usado algumas drogas, ela se automutilava e por conta disso ela estava recebendo aconselhamento, mas os pais contam que ela tinha esse lado rebelde dela, mas ela também tinha um lado muito bom, como por exemplo quando ela fazia boas ações, quando ela ia visitar doentes e idosos no Natal, por exemplo. Então agora entrando na parte do caso, que aconteceu no dia 31 de agosto de 1998, a mãe da Natasha, Jenny, levou ela pra escola, deixou ela na porta da escola e saiu, foi embora. Mas a Natasha nunca chegou a entrar na escola naquele dia, não tem registro nenhum de presença dela em nenhuma das aulas naquele dia, ela simplesmente desapareceu, nenhum dos colegas viu ela, nenhuma pessoa ali perto da escola viu ela. Então as horas foram passando e quando os pais perceberam que ela ainda não tinha voltado pra casa, eles decidem ligar pra polícia e relatar o desaparecimento da Natasha. Ela tinha 14 anos de idade, então eles ligam pra polícia, contam que ela desapareceu depois que eles deixaram ela na escola. Então a polícia vai até a casa da família e começa a fazer algumas perguntas sobre a Natasha, e aí os pais contam que ela fugiu de casa uma vez, e nessa vez que ela fugiu foi com o namorado dela, que se chama Scott Black. Na época do caso ela tinha 14 anos de idade e o namorado tinha 22, e ele trabalhava em uma empresa entregando leite. Então nessa primeira vez que ela fugiu com ele, mas ela foi encontrada 2 dias depois com ele, e o Scott foi multado em $1.000 por obstrução intencional da polícia. Então nessa primeira vez que a Natasha fugiu com o namorado, ele explicou pra polícia que ele só aceitou fazer isso porque ela tava ameaçando se suicidar, e aí 2 dias depois eles encontraram ela, enfim. Dessa vez foi diferente, ele disse que ele não tinha ideia de onde ela estava, que ele não falou nada pra ela, que ele não sabia de nada, e tava tão preocupado quanto os pais. Então imediatamente a polícia começa a busca, e com o passar dos dias, o cenário do desaparecimento da Natasha foi ficando similar a outras 3 mulheres que também haviam desaparecido na área de Rockhampton. Eram elas Beverly Lego, de 36 anos, Sylvia Bennett, de 19, e Julie Turner, de 39 anos, que também haviam desaparecido. Então, ao todo, com a Natasha eram 4 mulheres que haviam desaparecido, então foram feitas buscas enormes por elas, mas não havia sinal da Natasha, a polícia não conseguiu encontrar ela em lugar nenhum. 8 meses após o desaparecimento da Natasha, a cidade de Rockhampton foi abalada novamente pelo desaparecimento de Kira Steinhardt, uma garotinha de 9 anos de idade que desapareceu enquanto voltava da escola. Centenas de voluntários vasculharam parques, rios, bosques na tentativa de encontrá-la, enquanto a polícia começou a seguir as pistas de um possível assassino. A polícia tinha um principal suspeito para esse caso da garotinha de 9 anos, que era o Leonard John Fraser. Então a polícia fez alguns testes forenses e descobriram que tinha sangue dessa menininha no porta-malas do carro desse homem, além de sangue de uma outra pessoa não identificada. E aí, 2 semanas depois, após um intenso interrogatório da polícia com o Leonard Fraser, ele acabou confessando o assassinato da garotinha e ele levou os investigadores ao local onde ele tinha deixado o corpo, que era um bosque nos arredores da cidade. Além disso, a polícia também encontrou vários respingos de sangue em um prédio abandonado, onde várias testemunhas contaram que o Fraser aparecia lá e sempre estava com um comportamento super perturbador. E até então não tinham encontrado a Natasha nem o corpo dela, e além dela tinham outras mulheres, como eu citei pra vocês, que também estavam desaparecidas. Então a polícia começou a achar que talvez o Fraser fosse um serial killer. Então ele foi a julgamento pelo caso da garotinha, ele pegou pena de prisão perpétua, mas ele não falou mais nada. Os investigadores tentavam de todas as formas fazer com que ele falasse, que ele confessasse se ele tivesse outros crimes, mesmo porque tinha respingos de sangue no local que ele ia e no carro dele de vítimas não identificadas, né? A polícia não conseguiu identificar de quem
quem era aquelas gotas de sangue, mas ele não falava, eles não conseguiam fazer ele falar. Então a polícia acreditava que as outras mulheres, incluindo a Natasha, também eram vítimas do Fraser, então eles começaram a fazer mais uma busca gigantesca por elas. Extensas áreas de mata foram queimadas para que eles pudessem procurar, para ver se eles conseguiam encontrar qualquer coisa. Mais de 100 voluntários do Serviço de Emergências do Estado foram ajudar na busca, ajudar a procurar. A busca pela Natasha custou mais ou menos $400 mil e ainda assim eles não tinham encontrado nada. Nesse meio tempo, o Fraser já estava cumprindo pena e um colega de cela dele começou a conversar com ele para tentar extrair algum tipo de informação. Então, lentamente, ele conseguiu extrair informações sobre os outros crimes que ele havia cometido e que ele não tinha confessado para a polícia. Então, esse colega de cela dele acabou contando tudo que ele sabia para a polícia, né? Foi usado como moeda de troca. E o Fraser, na verdade, estava desesperado para ser removido da população em geral, porque ele sabia da visão que as pessoas têm sobre presos, estupradores e assassinos de crianças. Então ele fez um acordo com os promotores que o colocaram sob custódia protetora e ele confessou os assassinatos de Sylvia Bennett, Beverly Lego, Julie Turner e da Natasha Ryan. A polícia mais tarde acabou encontrando várias evidências no antigo apartamento do Fraser. Eles encontraram rabos de cavalo de 3 mulheres diferentes, os quais não puderam ser identificados com nenhuma das vítimas que ele confessou, então poderiam ser 3 outras mulheres. O Fraser seria levado a julgamento novamente pelo Supremo Tribunal de Queensland, agora pelos outros crimes que ele confessou. A mãe da Natasha disse uma vez que ela não acreditava que a filha fosse capaz de causar tanta dor para a família e simplesmente fugisse novamente igual ela já tinha feito, e que depois que o Fraser confessou todos esses crimes, foi como se fosse um ponto final para eles. Então eles decidiram fazer um memorial em homenagem à Natasha. Esse memorial aconteceu bem no dia do aniversário dela, que seria o aniversário de 17 anos, que foi no dia 9 de maio de 2001. Então, para a família, tudo aquilo tinha acabado de uma vez por todas. Então essa é a parte do caso que é assim, inacreditável, sério. Então, o segundo julgamento do Fraser aconteceu no dia 10 de abril de 2003 e o promotor da polícia, Paul Ridley, anunciou que ele estava muito satisfeito em informar para o tribunal inteiro que o Fraser não era o culpado pelo assassinato da Natasha. Então, quando ele falou isso no tribunal, a família da Natasha estava lá e eles simplesmente não acreditaram no que eles estavam ouvindo, todo mundo ficou em choque. O pai da Natasha quase teve um colapso quando ele ouviu isso. Um dia antes do julgamento do Fraser, a polícia recebeu uma nota anônima que dizia, entre aspas, Natasha Ryan está viva e bem e você pode encontrá-la no telefone, e aí o número do telefone. Acredita-se que a pessoa que deu essa nota era um parente do Scott Black, o namorado da Natasha na época que ela desapareceu. Então, no mesmo dia que eles receberam essa nota, eles rastrearam o telefone dava um endereço que ficava bem próximo da casa dos pais da Natasha. Então a polícia vai até a casa com mandado de busca e a casa era do Scott Black. Então a polícia entra na casa, que era uma casa alugada pelo Scott, eles começam a revirar a casa inteira, procurar por tudo, abrir todos os armários, tudo, até que eles chegam em um dos quartos e começam a abrir os armários do guarda-roupa, e aí eles fazem a maior descoberta desse caso inteiro, que eles encontram uma mulher escondida dentro do guarda-roupa, agachada. E aí quando eles olham quem era a Natasha. Ela tava escondida bem no cantinho dentro do guarda-roupa e ela tava viva, tava bem, tava com 18 anos de idade. E aí, obviamente, ela foi levada pra depor, pra polícia, porque ninguém esperava que depois de todos esses anos ela estivesse viva. Então, durante todo esse tempo que todo mundo achava que ela tava morta, ela tava, na verdade, morando com o namorado. Eles moraram em várias casas. A primeira casa que eles moraram, logo quando a Natasha desapareceu, ficava uma cidade a cerca de 45 minutos de Rockhampton. E lá eles viveram por um tempo e os vizinhos achavam que o Scott morava sozinho. Eles nunca tinham visto nenhuma mulher lá, as cortinas sempre ficavam fechadas, as janelas fechadas, ela não saía de casa, então ninguém nunca tinha visto ela lá. Então eles moraram um tempo nessa cidade que se chama Yepon. Eles se mudaram algumas vezes e acabaram voltando para Rockhampton, que é a cidade natal da Natasha. E eles só voltaram para a cidade porque, na verdade, o namorado dela, o Scott, tinha recebido uma transferência no trabalho. Então eles já tinham morado em algumas casas, eles sempre faziam uma mudança à noite para que ninguém visse a Natasha. Então, assim, ninguém fazia nem ideia que estava acontecendo. Essa última casa onde encontraram a Natasha era muito, muito perto da casa dos pais dela. Então, assim, imaginar que ela estava ali do lado é absurdo. Então ela viveu durante todo esse tempo com o namorado, sempre com a casa inteira fechada, cortinas fechadas, janelas fechadas, para que ninguém nem imaginasse que ela estava lá. O rosto da Natasha, assim como o das outras mulheres que desapareceram, estamparam todos os jornais
jornais da cidade, do estado. Então, assim, ela sabia que tinha muita gente procurando por ela, muitas pessoas se voluntariaram pra buscar por ela, e ela sabia de tudo isso. Então, quando descobriram que ela tava viva, o assunto voltou pra mídia, né, pros jornais, e as pessoas começaram a falar sobre vários rumores do porquê que ela havia feito isso, se ela tinha fugido por vontade própria, se o namorado tinha obrigado ela a fugir. Algumas pessoas começaram a dizer que ela tinha fugido porque tava grávida, outras começaram a dizer porque ela era viciada em drogas, mas nada disso era verdade. A Natasha decidiu sozinha fugir de casa, e ela disse que basicamente o motivo foi porque ela tava muito infeliz, ela tava muito estressada com o divórcio dos pais e também com a escola, que ela não queria ficar na escola e nem em casa, então ela decidiu fugir, que ela tava com raiva de tudo e de todos, então ela tomou essa decisão. Naquele dia a mãe dela deixou ela na escola e foi embora, então ela tinha combinado com o Scott de encontrar ele em algumas quadras da escola, e foi o que aconteceu, e aí desde então ela tem vivido escondida. Então eles perguntaram se em algum momento ela quis contar a verdade, que ela tava viva, e o porquê dela não ter feito isso. Ela disse que várias vezes ela pensou em contar a verdade, mas que ela tinha muito medo das consequências que ela teria que enfrentar pela mentira que ela sustentou por todo esse tempo. Ela disse que tinha medo que mandassem ela pra prisão, e aí ela contou que ela tinha saído pouquíssimas vezes de casa, e que às vezes eles iam pra uma praia que ficava próxima de uma das casas que eles moravam, então era mais ou menos 3 minutos de carro, e aí eles iam sempre meia-noite pra praia, ela fazia mergulhos na praia e depois voltava pra casa, sempre à noite pra que ninguém visse. Por ela ter sido encontrada dentro de um armário, ela ficou conhecida como a garota do armário, mas ela disse que ela não ficava dentro do armário o dia inteiro como as pessoas pensavam, que ela não ficava escondida lá dentro, só quando chegava alguma pessoa na casa ou algum amigo ou familiar do Scott, aí ela ficava lá escondida por no máximo 1 hora, porque afinal ninguém nem sabia que ela tava lá, né? Provavelmente algum parente dele sabia, que foi quem deu a dica pra polícia, mas assim, no geral ninguém sabia. Ao todo, a Natasha ficou desaparecida por 4 anos e 8 meses, e a família não podia nem imaginar que ela tava morando em uma casa a 800 metros da casa deles. Logo depois que ela foi descoberta viva, o agente de celebridades Max Markson voou de Sydney para Queensland para conversar com a Natasha. E além dele, vários meios de comunicação internacionais e australianos estavam disputando os direitos exclusivos de contar a história da Natasha. Ela acabou assinando com alguns deles, como o programa 16 Minutes, que eu até encontrei uma entrevista com ela que mostra várias coisas e vou deixar na descrição para vocês. E ela também assinou com outras 2 revistas que pagaram $250 mil para ter exclusividade em contar a história dela. A história da Natasha foi pra manchete internacional e tinha mídia de tudo quanto é lugar batendo na porta dela pra entrevistar ela. Muitas pessoas sentiram um alívio ao descobrir que ela tava viva. Porém, logo depois que descobriram que ela tava sendo paga pra contar a história dela, todo mundo começou a ficar muito bravo, porque afinal procuraram muito por ela. A investigação foi gigantesca e foi muito cara. Então as pessoas queriam que ela usasse todo o dinheiro que ela tava ganhando com as revistas pra pagar tudo que foi gasto durante a investigação, o que na verdade nem aconteceu. A família toda, quando descobriu, ficou muito em choque. O pai dela, né, na época que ela fugiu, os pais dela estavam se separando, então o pai dela se casou novamente com uma mulher chamada Debbie, e na época a Debbie contou que ele ficou extremamente em choque ao descobrir que ela tava viva, que assim, não dava pra acreditar, ele não conseguia acreditar que aquilo era real. Então, só pra explicar direito pra vocês, quando aconteceu o julgamento do Fraser, o promotor disse que ele não era culpado pelo assassinato da Natasha, não foi naquele momento que ele contou pra todo mundo que ela estava viva. Por isso que a família dela ficou em choque, porque eles tinham certeza que o Fraser havia assassinado a Natasha, e era isso que eles acreditavam já fazia um tempo, tinham feito memorial pra ela. Então, naquele segundo, eles não descobriram que ela estava viva, só que o Fraser não era o culpado. Então, tipo assim, não sei se foi no mesmo dia, no dia seguinte, os policiais ligaram pra mãe dela, eles falaram: a gente encontrou a Natasha, e ela achou que eles estavam falando do corpo, que eles haviam finalmente encontrado o corpo. Ela nem imaginava que ela estava viva, tanto que ela não conseguiu acreditar. Ela dizia: não, deve ser alguém parecido com ela, não pode ser, isso é impossível. Então a Natasha contou também que durante todo aquele tempo que ela ficou escondida, né, foram vários anos, ela começou a aprender a fazer, tipo assim, costurar as próprias roupas, fazer algumas coisas em casa, pra que o Scott não precisasse comprar as coisas em loja ou, sei lá, em um mercado e alguém visse, porque ela tinha medo que suspeitasse que ele tava comprando coisas pra ela. Então, assim, durante todos aqueles anos ele não comprou nada de roupa feminina, produto feminino,
menino pra que ninguém desconfiasse. Os dois eram bem paranoicos, assim, em tudo, pra que ninguém nunca nem imaginasse que eles estavam escondendo. E como o Scott era bem mais velho que a Natasha, na época que ela fugiu, ela tinha 14 anos, ele tinha 22, muitas pessoas começaram a achar que talvez ele tinha arquitetado todo esse plano, que era tudo ideia dele. E em entrevista ela disse que não, inclusive nessa entrevista que eu vou deixar pra vocês na descrição, ela fala que não, que isso nunca aconteceu, que ela nunca foi mantida presa em casa, em cativeiro, que não, que eles viviam bem, viviam felizes. E foi uma decisão que ela tomou e quando ela viu já era tarde demais, não tinha como voltar atrás. Ela tinha medo também que prendessem ela, que prendessem o Scott, por isso que ela foi levando a mentira, assim, por todo esse tempo. E aí, quando a família descobriu que a Natasha tava viva, tava bem, eles ficaram com muita raiva, né? Porque ela causou muita dor a todo mundo. Demorou um tempo pra que ela conseguisse se aproximar deles, aos poucos ela foi conseguindo. O irmão mais novo dela tinha 6 anos quando ela decidiu fugir, então ela começou a se aproximar dele também. Ela perdeu várias coisas, né, durante todo esse tempo. A irmã dela mais velha tinha casado. Então, enfim, aos poucos ela conseguiu se reaproximar da família dela. Então, os promotores retiraram a acusação de assassinato da Natasha no caso do Fraser, embora as outras 3 acusações de assassinato tenham permanecido. O Fraser estava cumprindo prisão perpétua quando ele morreu no dia 1º de janeiro de 2007, de ataque do coração. Então vocês devem estar se perguntando sobre a Natasha e o Scott, se eles acabaram cumprindo alguma coisa pela mentira deles. Então em 2005, um juiz sentenciou o Scott Black a 3 anos de prisão, que acabou sendo suspensa após 12 meses por perjúrio, e depois dele se declarar culpado ao dizer aos policiais investigadores que ele não sabia aonde a Natasha estava. Então ele teve que pagar 2 multas, uma no valor de $3 mil e outra de $16 mil pelos custos da investigação, que na verdade foi muito mais que isso, né? Um ano depois disso, a Natasha foi considerada culpada de causar uma investigação policial falsa e foi multada em $1.000. Então aonde o casal está agora, a Natasha e o Scott casaram no dia 29 de setembro de 2008, logo após o Scott terminar de cumprir a sua sentença de 12 meses. Por vários anos, eles fizeram sessões de fotos exclusivas, anunciando gravidez, anunciando casamento, anunciando tudo que acontecia na vida deles, que foi, né, de um contrato que eles assinaram com as revistas. E depois que esses contratos acabaram, eles decidiram sumir, assim, dos holofotes. O caso ficou muito grande na Austrália, então todo mundo meio que já conhecia, sabia da história dela, ela não queria ser reconhecida mais por isso. Então ela decidiu mudar de nome, ela não se chama mais Natasha, agora ela se chama Tash Black. Ela estudou enfermagem na universidade, ela é formada e acredita-se que hoje ela trabalha na área, ela tem 3 filhos e continua casada com o Scott até hoje. Muitos acreditam que eles mudaram de cidade depois de um tempo porque eles não queriam mais ser reconhecidos lá. E aí, a última coisa que eu encontrei sobre eles foi em 2011, quando o Scott foi parado pela polícia, não quis fazer o teste do bafômetro e aí meio que apareceram nos jornais. Mas além disso, sempre que eles veem a Natasha, tiram fotos e tal, tem várias fotos no Google. Mas essas foram as últimas informações que achei sobre eles. Aparentemente estão vivendo bem e felizes. Então assim, gente, que história bizarra, sério, eu quero muito saber o que vocês acharam disso. Esse caso foi uma dica que vocês me mandaram no Instagram, então sempre mandem lá. Eu não consigo responder todo mundo, então às vezes vocês falam, você nem vê as mensagens, eu vejo tudo. Eu anoto todos os casos que vocês me falam, eu só não consigo responder todo mundo. Então se você tem uma dica, me manda lá e me segue lá também. Se você gostou do caso de hoje, deixa o like pra mim, não esquece de se inscrever no canal, vídeo novo toda quinta-feira. Playlist completa do Quinta aqui na descrição pra vocês. Vão lá maratonar que já tem muito conteúdo aqui no canal. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.